Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou apresentar um vídeo aqui falando de múltiplos e divisibilidade, que são dois conteúdos, dois assuntos da matemática que estão muito conectados. Então, ao falar de um, automaticamente estamos falando de outro, tá bom? Bem, vamos começar com a ideia de múltiplos. De uma maneira bem informal, quem são os múltiplos de um número natural? São os resultados da multiplicação de um número natural por outro. Tá bom. Agora, nós temos que primeiro lembrar, quem são os números naturais? O conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números que usamos para a contagem, junto com o zero. Então seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim segue sucessivamente. Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, tá bom? Começando no zero, aumentando de unidade em unidade infinitamente. Então, se eu estou pensando aqui nos múltiplos de algum número, eu estou pensando nos resultados da multiplicação por cada um desses números, tá bom? Por exemplo, os múltiplos de 2, que a gente costuma representar assim, M maiúsculo entre parênteses número 2, seriam os resultados da multiplicação do número 2 por todos os números naturais. Então teríamos aqui, fazendo essas multiplicações, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e assim segue sucessivamente, tá bom? Veja que todos os múltiplos de 2 são números pares. Bom, importante lembrar disso. Todo número par é múltiplo de 2. A gente vai falar isso de outra forma daqui a pouco. Pegar mais alguns aqui, tá bom? Por exemplo, os múltiplos de 5. São os resultados da multiplicação do número 5 por todos os números naturais. Então, começaríamos aqui com 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e assim sucessivamente. Bom? E nesse caso aqui é importante ver que todos os múltiplos de 5 terminam com 2 dígitos apenas. Terminam com 5 ou com 0. Então, todo número que é múltiplo de 5 termina com 5 ou com 0. Mais um exemplo aqui. Pegar, por exemplo, um número maior, tá bom? Os múltiplos de 12. Quem são os múltiplos de 12? São os resultados da multiplicação do 12 pelos números naturais. Então teríamos aqui os múltiplos de 12 como sendo 0, o 12, que é 12 vezes 1, o 24, que é 12 vezes 2, o 36, que é 12 vezes 3, o 48, que é a mesma coisa que 12 vezes 4, o 60, que é 12 vezes 5, o 72, que é 12 vezes 6, o 84, que é 12 vezes 7, o 96, que é 12 vezes 8, o 108, que é 12 vezes 9, o 120, que é 12 vezes 10, o 132, que é 12 vezes 12, aliás, 132 é 12 vezes 11, e o 144, sim, é 12 vezes 12. E assim continuaria sucessivamente, tá bom? Colocar aqui por último, vamos fazer
nessa página, só mais um, que são os múltiplos de 3. Os resultados da multiplicação do 3 pelos naturais. Então temos 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, seguindo aqui 33, 36, 39 e seguiria infinitamente, tá bom? Bem, essa daqui é a ideia informal, tá bom? Então, quando eu expressei, eu estou expressando todos. Mas a matemática tem uma definição um pouco mais formalizada para isso. Vamos ver essa definição um pouco mais formal e tentar entender ela, tá bom? A definição formal da matemática é essa daqui, ó. Um número natural m é múltiplo de um número natural t se existe um número natural n de modo que a igualdade m igual a n vezes t é verdadeira. Nossa, o que é isso? O que significa isso? O que significa esse monte de m, de n, t? Bem, m e n, t são números naturais, tá bom? Mas qual que é a ideia que eu tenho que pensar? Vamos pegar um exemplo aqui simplesinho primeiro, tá bom? Primeiro, será que o número 10 é múltiplo do número 2? Bem, como eu posso descobrir isso? Vendo o que eu fiz no exemplo anterior, nos exemplos anteriores, eu posso falar que sim, porque o 10 é um número par e todo número par é múltiplo de 2. Mas qual que é o significado pensando nessa definição? Será que existe um número que vezes 2 resulta em 10? Basicamente essa é a definição, tá bom? Nesse caso nós sabemos que sim. Nós sabemos que 2 vezes 5 é igual a 10. Então sim, o 10 é múltiplo de 2. Nessa ideia da definição, o 10 assume o papel da letra M. O 2, o papel da letra T. E o 5, a letra N. Tá bom? Então eu estou querendo que essa igualdade exista, seja verdadeira. Vou pegar mais um exemplo ainda. Perguntar aqui, será que o número 795 é múltiplo de 15? Será que esse número é múltiplo de 15? Bem, para fazer isso, eu tenho que tentar descobrir um número, tá bom? Tenho que procurar um número n, tal que 15 vezes n resulta em 795, tá bom? Bem, isso daqui é uma pequena equação. Se nós lembrarmos das equações, como que eu resolvo esta equação? Eu divido os dois lados da igualdade, os dois membros, pelo número 15. Tá bom? Que assim vai cancelar o número 15 no primeiro membro e nós vamos chegar a algo com sobrando apenas o n no primeiro lado e no segundo lado da igualdade o resultado da divisão. O que eu quero tentar descobrir para saber se o 795 é múltiplo de 15 é: será que o resultado dessa divisão é um número natural? Bem, vamos fazer essa divisão aqui. 795 dividido por 15 e verificar qual será o resultado, tá bom? Primeiro daqui, o 7 é menor que o 15, vou pegar o 79. E 79 dividido por 15 resulta em 5, já que 5 vezes 15 é 75. Subtraindo, sobra 4. Abaixo 5.
E 45 dividido por 5 dá 3, já que 3 vezes 15 dá 45. Não sobrou nada. Então essa divisão aqui é uma divisão exata, uma divisão que não tem resto, que não sobrou. Então o resultado da minha divisão, o número 53, é um número natural. Então, nesse caso, o 795 é múltiplo de 15? Sim. Bom, então, se eu quero descobrir se o número é múltiplo de outro, eu posso usar essa expressão aqui, ó, em que, nesse caso, o 795 faz o papel do M, o 15 o papel do T, e o N é quem eu preciso descobrir, tá bom? Se o resultado da divisão é um número natural, eu posso afirmar que o primeiro número é múltiplo do segundo. Tá bom? Então essa é a definição matemática de múltiplos. Vamos passar para a próxima ideia, que é a ideia de divisibilidade, que está muito ligada com múltiplo. Um número natural é divisível por outro número natural diferente de zero, quando a divisão é exata. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os exemplos que eu já tinha feito. Será que o número 10 é divisível por 2? Para isso, eu tenho que fazer a divisão aqui, 10 dividido por 2, e verificar se ela é uma divisão exata, ou seja, não sobra nada, o resto da divisão é zero. Na divisão de 10 por 2 é bem simples, nós temos como resultado 5. 5 vezes 2 dá 10, subtraindo, não sobra nada. Então 10 é divisível por 2? Sim. Outra forma lá, a gente já viu isso, né? Poderia perguntar, será que o 795 é divisível por 15? Bem, a gente já fez essa divisão, né? A gente já pegou o 795, dividimos por 15, tá bom? E vimos que a resposta aqui vai dar 53, tá bom? Já que fazendo 5 vezes 15 dá 75, sobrou 4, abaixou 5, 3 vezes 15 dá 45, subtrai e não sobra nada. Então 795 é divisível por 15? Sim. Tá bom? Veja que eu usei os mesmos números do exemplo anterior, para mostrar como perguntar se o número é divisível ou perguntar se o número é múltiplo é basicamente a mesma coisa. São formas diferentes de perguntar, mas eu estou basicamente perguntando a mesma coisa, tá bom? Agora, assim como a definição de múltiplos, que tem a ideia informal e também tem uma definição matemática, divisibilidade também tem a ideia de divisível, né, no caso, também tem uma definição matemática. Um número natural m é divisível por outro número natural t, neste caso, t tem que ser diferente de zero quando existe um número natural n, de modo que a igualdade n igual a m dividido por t é verdadeira. Tá bom? Então, aqui, o que nós temos que pensar? A ideia é a mesma. O m, o n e o t são letras, tá bom? E aí fica muito parecido. Vamos pegar mais dois exemplos aqui. Será que o número 784 é divisível por 8? Bem, vamos verificar isso, tá bom? Usando meio que a definição. Nesse caso da definição,
O 784 faz o papel do M. E o 8 faz o papel do T. O que nós temos que verificar? Se essa divisão, 784, dividido por 8, resulta em um número natural, tá bom? Então tem que ser uma divisão exata. Então vamos fazer aqui, tá bom? Começando, o 7 é menor que o 8, 78 dividido por 8 resulta em 9, já que 9 vezes 8 é 72. E fazendo a subtração, o que nós temos? Nós temos aqui que sobram 6. Abaixo 4. 64 dividido por 8 dá 8, já que 8 vezes 8 é 64. Subtraindo, veja só que nós temos uma divisão exata. Então, podemos afirmar que o número 784 ele é divisível por 8. Tudo bem? Então a resposta aqui seria sim. Um outro exemplo aqui. Será que o número 973 é divisível por 9? Bem, mais uma vez aqui, ó. Nessa situação, o 973 faz o papel do M e o 9 faz o papel do T. Para verificar se esse número é divisível por 9, eu tenho que fazer 973 dividido por 9, tá bom? Começando aqui, 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 é 9, subtraindo, não sobra nada. Abaixo 7, ficou 7 dividido por 9. 7 dividido por 9 dá 0, tá bom? Já que 0 vezes 9 é 0. E aqui, se eu fizesse a subtração de 7 menos 0, sobraria 7. Vou abaixar o 3. E aqui, dividindo aqui, 73 por 9, eu tenho como resultado o número 8. E 8 vezes 9 dá 72. Na minha subtração sobra 1. Como eu não consigo continuar essa divisão com números naturais, eu vou parar aqui. E aí, nesse caso, a divisão foi uma divisão exata? Não. Então, não existe um número natural tal que esse número seja o resultado da divisão de 973 por 9. Então, o 973 não é divisível por 9, tá bom? Bem, seguindo aqui, o que é importante? Uma coisa que seria importante seria o seguinte: será que tem formas mais simples de descobrir se o número é divisível por outro? Pelo menos em alguns casos, para não ter que fazer a divisão toda hora? Sim, existem algumas formas mais simples, tá bom? E nós veremos exatamente isso, que são os critérios de divisibilidade. São regras, são fórmulas, aqui são ideias que nos ajudam a determinar se o número é divisível por outro, tá bom? Vamos fazer os números mais importantes, tudo bem? Começando aqui com o critério de divisibilidade por 2. E o critério por 2 é bem simples. Todo número par é divisível por 2. Então, você pode pegar qualquer número que você pensar aqui, por maior que seja, basta ver se ele é par ou ímpar. Por exemplo, o número 7.829 não é divisível por 2. Já que este número é um número ímpar, tudo bem? E apenas os números pares são divisíveis por 2. Por outro lado, o número 35.978
é divisível por 2, já que este número é par, tá bom? Já que 35.978 é par. E para verificar se o número é par ou ímpar, basta olhar o seu último dígito, tudo bem? Os números pares são aqueles que terminam com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8. Já os números que terminam com 1, 3, 5, 7 ou 9 são os números ímpares. Tudo bem? Então essa é a forma de reconhecer se o número é par ou ímpar. Vamos ver aqui o próximo critério, que é o critério do 5. Todo número que termina com 0 ou 5 é divisível por 5, tá bom? E aí a gente pode lembrar disso lá do conjunto dos múltiplos do 5. Todos os números que terminavam com 5 ou com 0 eram os múltiplos de 5. Tudo bem? Então, basta olhar também o último dígito para descobrir a divisibilidade por 5. Então, vemos aqui o seguinte fato. Vou pegar um exemplo. O número 32.425 é divisível por 5. Basta olhar apenas o último dígito, que nesse caso é 5. Já o número 93.608 não é divisível por 5, já que ele termina com algo que não é 0 nem 8, tá bom? Vou colocar mais um número aqui, o número 70.030 também é divisível por 5. Bem, já que ele termina com 0. Então, determinar se o número é divisível por 2 e por 5 é relativamente fácil. Basta olhar, no caso do 2, se o número é par, e do 5 se termina com 0 ou 5. Outro que também é fácil é determinar se o número é divisível por 10. Todo número que termina com 0 é divisível por 10, tá bom? Então aí eu posso pegar, por exemplo, o número 650. Ele termina com 0. Divisível por 10. E da onde vem isso? Se eu pensar nos múltiplos de 10, quem são eles? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 e assim continuariam. Veja que todos os múltiplos de 10 terminam com 0. Então, lembrando que a divisibilidade está muito ligada com a ideia de múltiplos, todo número que é múltiplo de 10, ele é divisível por 10. Então, todo número que é divisível por 10 termina com 0, tá bom? Outra coisa que é importante da divisibilidade por 10 é o seguinte: já que todos esses números terminam com 0, eles também são divisíveis por 5. Então são divisíveis por 10 e também por 5. E por terminarem em 0, eles são pares. Então quer dizer que todos esses números são divisíveis também por 2. Então o que nós podemos afirmar aqui dos números divisíveis por 10 é o seguinte:
Um número é divisível por 10 quando é divisível por 2 e por 5 simultaneamente. Também é outra forma de pensar. E vice-versa, né? Um número que é divisível por 10, ele também vai ser divisível por 2 e por 5. Tá bom? Então, o 10 é o terceiro critério bem simples, não tem muita dificuldade de descobrir se o número é divisível por 10. Os outros critérios são um pouco mais difíceis, mas vamos falar de alguns que são interessantes. Começando por um critério muito importante, que é o critério do 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus dígitos ou dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Então vamos ver aqui primeiro, olhar os múltiplos de 3, tá bom? E quando eu olho os múltiplos de 3, eu vejo o seguinte, os primeiros 4 números são 0, 3, 6, 9. Daqui em diante, são números de 2 dígitos ou mais, passando de 100 e assim por diante. Vou somar aqui os algarismos, os dígitos, desses números com 2 dígitos, tá bom? Por exemplo, aqui no primeiro, somo esses dois, resultado 3. Somo esses dois, resultado 6. Somo esses dois, resultado 9. Somo esses dois, resultado 3. Somo esses dois, resultado 6. Somo esses dois, resultado 9. Somo esses dois, resultado 3. Somo esses dois, resultado 6. Somo esses dois, resultado 9. Até aqui, o resultado, os resultados das somas dos dígitos sempre foram 3, 6 e 9, tá bom? No próximo vai mudar um pouquinho, mas veja só o que vai acontecer. Soma esses dois, vai dar 12. E se eu continuar pegando cada número e somando os dígitos, somo esses dois dá 6, somo esses dois dá 9, somo esses dois dá 12. Somo esses dois dá 6, somo esses dois dá 9 e somo esses dois dá 12. E se eu continuasse com os outros múltiplos, iam aparecer mais resultados, tá bom? Então veja que os resultados aqui são 3, 6 e por enquanto 12. Para alguns números, por exemplo, para o número 69, a soma dos dígitos dá 15. Então, alguns casos, vai aparecer números maiores que 12, tá bom? Mas vejam que todos esses números, 3, 6, 9 e 12, e também o 15, são múltiplos de 3, tá bom? Então, toda vez que eu pego os números que são múltiplos de 3, a soma dos seus dígitos também é um múltiplo de 3. Então, quer dizer o que sobre a divisibilidade de um número por 3? A soma dos seus dígitos tem que ser um múltiplo de 3, tá bom? Vamos pegar um exemplo. O número 429 é múltiplo de 3. E por que eu posso afirmar isso? Porque a soma dos dígitos de 429 resulta em 15. E 15 é múltiplo de 3. Já o número 3.602 não é múltiplo de 3. Já que a soma dos dígitos desse número, 3 mais 6 mais 0 mais 2, é 11. E 11 não é múltiplo de 3, tá bom? Então o critério de divisibilidade por 3 é um pouco mais elaborado, mas não é difícil. Basta pegar o número, somar os seus dígitos e verificar se ele é um número da tabuada do 3, basicamente, tá bom? Se for um número muito grande,
talvez passe aí de 30. Mas aí, se o resultado for muito grande, você soma também os dígitos do resultado. Que aí você recai para um número mais simples para ver se ele é múltiplo de 3 ou não, tá bom? Parecido com 3, outro critério bem parecido é o critério de divisibilidade por 9. Um número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus dígitos é um múltiplo de 9, tá bom? Então vamos pegar aqui, novamente, parecido com 3, os múltiplos de 9, e vamos ver o que acontece com a soma dos dígitos. Nesse primeiro caso vai ser bem simples, tá bom? Tenho 0, 9, somando esses dois dá 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 9, somando os dois também dá 9, somando aqui também dá 9, somando esses dois dá 9 e somando esses dois dá 9, tá bom? Tanto que até uma ideia que o pessoal fala para decorar a tabuada do 9. A tabuada do 9, geralmente, o que acontece? Vai aqui o primeiro aumentando de 1 em 1 e o segundo diminuindo de 1 em 1. Até o primeiro chegar em 9 e o segundo dígito chegar em 0. Né? E quando você tem a situação, a soma dos dígitos também dá sempre 9. No próximo aqui, a soma vai dar um pouco diferente, né? Não dá 9, já que 9 mais 9 dá 18. Mais 18 é o múltiplo de 9. Se eu somar esses três dígitos, 1 mais 0 mais 8, o resultado dá 9. Se eu somar esses três também, o resultado dá 9. Mas o que importa aqui é entender que a soma dos dígitos de um número, para ser múltiplo de 9, tem que dar um múltiplo de 9, tá bom? Então, pegando, por exemplo, o número 729, tá bom? Dá para afirmar que esse número é múltiplo de 9. Já que a soma dos seus dígitos, 7 mais 2 mais 8, é 18, que é múltiplo de 9. Posso falar também que o número 3.495 não é múltiplo de 9 e, consequentemente, não é divisível por 9, tá bom? Basta somar os dígitos para isso. 3 mais 4 mais 9 mais 5. Somando esses números, eu vou chegar em 21. E 21 não é múltiplo de 9, tá bom? Então, o critério do 3 e do 9 são bem parecidos. São mais elaborados, mas não são tão difíceis, tá bom? Vamos ver aqui um outro critério que é importante. Outros dois. Um está baseado em dois casos aqui, que é o critério de divisibilidade por 6. Um número natural é divisível por 6 quando ele é par e a soma dos seus dígitos é um múltiplo de 3. Quando eu olho para essa primeira frase, o número que é par é divisível por 2. E o número que a soma dos dígitos é múltiplo de 3, o número é múltiplo de 3. Então, o número natural é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, para saber se o número é divisível por 6, eu teria que fazer duas coisas. Pegar aqui o número 738. Esse número, ele é múltiplo de 6. Por quê? Ele é par, tá bom? E quando eu faço a soma dos seus dígitos, no caso aqui, o resultado é 18,
que é múltiplo de 3. Então, olha só, o número é par e a soma dos dígitos é múltiplo de 3. Então, quer dizer que o número 738 é um múltiplo de 6. Já o número 945 não é múltiplo de 6. Bem, por quê? Porque ele não é par. No caso, é um número ímpar. E o número 2498 também não é múltiplo de 6. Nesse caso, por que não? Ele é par, mas a soma dos seus dígitos resulta em 25. Bom, 2 mais 6 dá 8. 8 com 8 dá 16. 16 com 9 dá 25. E 25 não é múltiplo de 3. Tá bom? Então, para ver se o número é múltiplo de 6, eu tenho que ver dois critérios. Também é um pouco mais elaborado isso daqui. Mas não é tão difícil. Os próximos critérios eles começam a ficar mais complicados. São talvez menos alguns são muito elaborados, elaborados demais até, e outros são meio que não muito fáceis de fazer, meio inviáveis em alguns casos, tá bom? Bem, outro critério mais elaborado é o critério de divisibilidade por 4. Um número natural é divisível por 4 quando o número formado por seus dois últimos algarismos é divisível por 4. Bem, então nós estamos pensando aqui no caso, ele está falando número formado pelos seus dois últimos algarismos. Tá bom. E quando o número tem dois algarismos? Nesse caso, o mais simples é fazer a divisão. Por exemplo, se eu quero saber se o 96 é divisível por 4, o que eu vou fazer? Pegar o 96 e dividir por 4. E aí, nessa divisão aqui, nós vemos que 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 é 8. Para 9 sobra 1. Abaixo 6. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16, então não sobra nada, tem resto zero. Então veja que essa é uma divisão exata. Então 96 é múltiplo de 4. Ou é divisível por 4. Tá bom? Agora, e se for, por exemplo, o número 9384? O que nós fazemos? Nós pegamos esses dois últimos dígitos e temos que ver se esse número aqui, o 84, ele é divisível por 4. Bem, quando eu pego os dois últimos dígitos, eu vou fazer a divisão por 4. Verificar se vai dar uma divisão exata, tá bom? Nesse daqui, 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8, não sobra nada. Baixo 4. 4 dividido por 4 resulta em 1. 1 vezes 4 dá 4, não sobra nada. Então, já que o 84 é divisível por 4, o número 9384 é divisível por 4. Ou é um múltiplo de 4. Tá bom? Então, no caso do critério por 4, eu tenho que pegar os dois últimos algarismos e a ideia é fazer a divisão. Alguns casos é mais simples, por exemplo, quando eu olho que os dois últimos algarismos dão o número 20, bem, eu já sei que o número 20 está na tabuada do 4, então ele é divisível por 4, tá bom? Um critério parecido
é o critério de divisibilidade por 8. Tá bom? Um número natural é divisível por 8 quando o número formado pelos seus 3 últimos algarismos é divisível por 8. Então aqui também é muito parecido com 4. E se o número tem só 3 algarismos ou menos que 3 algarismos? Por exemplo, o número 136. Será que esse número ele é divisível por 8? Neste caso, a melhor coisa é fazer a divisão. 136 por 8. E verificar se ela vai ser uma divisão exata. No caso do 136, eu tenho que 13 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 é 8. Para 13, faltam 5. Abaixo 6. E o 56 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8 dá 56. Não sobra nada. Então, já que essa divisão é exata, o 136 é divisível ou é múltiplo do 8. Tá bom? Já um outro número, pegar um número maior, número 10.264. Será que esse número ele é divisível por 8? Nesse caso, eu pego os 3 últimos dígitos. Aqui o que nós vamos fazer? Pegar o 264 e dividir por 8. Fazendo aqui a divisão, 26 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8 dá 24, sobra 2. Abaixo 4, 24 dividido por 8 dá 3. E não sobra nada. Então, como essa divisão é exata, o número 10.264 é divisível por 8, tá bom? Ou ele é um múltiplo de 8. Então, o 8 e o 4 são parecidos, mas não são tão simples. Porém, a mais difícil, o critério mais difícil é a divisibilidade por 7. Um número natural é divisível por 7 quando a diferença não negativa entre a soma dos números das classes ímpares e a soma dos números das classes pares é divisível por 7. Esse critério é até difícil de entender lendo. Por isso, no caso do 7, na maioria das vezes, o que é mais fácil é fazer a divisão por 7 e verificar se ela é exata. Tá bom? Porque esse critério é bem complicado. Mas vamos só dar um exemplo aqui, tá bom? Pegar um número bem grandinho aqui. Pegar o 75.389. Quando eu olho para esse número, essa daqui é a classe 1, tá bom? Classe das unidades, classe 1. E essa daqui é a classe dos milhares, tá bom? Então, aqui é a classe 2. O que ele fala no problema aqui? Ele fala da diferença não negativa entre a soma dos números das classes ímpares. Então, eu vou pegar esses 3 números aqui, ó. 3 mais 8 mais 9 e somar. Essa soma aqui resulta em 20, tá bom? 3 mais 9 é 12, 12 mais 8 é 20. Depois ele fala a soma dos números das classes pares. A classe par, vou pegar nesse caso esses dois. 7 mais 5. Tá bom? 7 mais 5
dá 12. No começo ele fala da diferença e subtração. Então eu tenho que pegar esses dois números, fazer a subtração. E verificar se esse resultado é divisível por 7. Só que se eu dividir 8 por 7, dá 1 e sobra 1. Então esse número não é divisível por 7. Então quer dizer que os 75.389 não é divisível por 7. Veja que são tantas coisas que eu estou fazendo aqui que muitas vezes fica mais fácil fazer a divisão mesmo e verificar se ela dá exata, tá bom? Mas é um critério que a gente tem também. Então, de todos os critérios, o que você tem que lembrar é quais são importantes. Do 2, do 3, do 5, do 10. Esses são muito importantes. O 9 e o 6 também, assim como o 4. Do 8 e do 7 já são mais complicados. Talvez seja mais simples fazer a divisão. Mas pelo menos o 2, o 5, o 3, que ele, muitas vezes a gente esquece, mas ele é muito importante, que ele facilita bastante, tá bom? O 10 ele é simples, e o 9 também é interessante lembrar, tá bom, gente? E era isso que eu queria apresentar a vocês nesse vídeo. Tchau, pessoal, até a próxima. Se cuidem. Valeu!